Fala pessoal, tudo certo? E aí, nós católicos, podemos seguir pastores ou influenciadores protestantes nas redes sociais? E fazer devocional e esses tipos de coisas? Então fica por aí, nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom, para a gente poder tirar essa dúvida, antes nós temos que nos fazer ao menos duas perguntas. Mas primeiro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nada, porque o nosso canal está começando a ganhar forma e a gente ainda tem muita coisa para conversar. Então vamos lá. Paulo nos ensina, lá na primeira carta aos Coríntios, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, poder eu posso, mas convém? Ou seja, eu até posso seguir pastores ou influenciadores protestantes, mas isso vai realmente contribuir para o crescimento da minha fé? E isso nos leva a outra pergunta. Como anda a minha fé? Está madura ou anda meio cambaleante? Então as perguntas vão ser essas. Primeiro, convém eu me envolver com esse tipo de conteúdo? E segundo, como está a minha fé? Respondendo essas duas perguntas, a gente tem condições de responder a questão inicial. Aquele tal de devocional, Café com Deus Pai, ou qualquer outra coisa do gênero, honestamente não vejo por que o católico precisa procurar esse tipo de coisa. Isso não passa de modismo, até porque, se esse é o intuito, a Igreja Católica também tem esse tipo de material para oferecer. Eu era criança e me lembro que minha mãe já tinha um livrinho católico com orações diárias. Então já vamos pular essa parte que é menos importante. Já em relação aos pastores ou influenciadores protestantes, também não vejo por que seguir essas pessoas, já que temos tantas opções católicas que atenderiam às nossas necessidades com excelência. Padres, bispos, diáconos e tantos outros influenciadores que temos, inclusive esse careca que vos fala. Tá, eu sei, alguns deles falam muito bem, outros são engraçados. Então qual é o problema em segui-los, já que teoricamente eles estão falando do mesmo Deus? Bom, o problema é que ao acompanhar essas pessoas, muitas vezes nós começamos a dar valor naquilo que elas falam, a confiar no que elas dizem e fatalmente nos deixamos influenciar por elas. Ora, é daí que vem a expressão influenciador digital. E infelizmente muito do que essas pessoas falam ferem de morte a doutrina católica, que ao menos para nós católicos é a fé verdadeira. Então voltemos lá no ensinamento de Paulo. Será que realmente convém eu me expor ao risco de me deixar influenciar? Lembra daquele ditado antigo que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, olha, modestamente, eu acredito que não me deixo influenciar facilmente. Mas mesmo eu já passei por situações como essas. De estar assistindo um vídeo qualquer com algum pastor e de repente aparece aquela informação meio torta que acaba me deixando com dúvidas. Mas hoje, felizmente, eu consegui desenvolver um espírito curioso. Então, se eu fico com dúvidas, eu vou pesquisar. Mas o problema muitas vezes está naquela informação que não afronta diretamente um princípio básico da nossa fé. É alguma coisa secundária, que normalmente a gente não dá muita atenção, mas mesmo assim é contrária à nossa fé. Por exemplo, aquela passagem que fala dos irmãos de Jesus. Nós sabemos que não são irmãos de sangue e que Maria não teve outros filhos. Mas aí tem uma teoria protestante que diz que esses tais irmãos de Jesus seriam filhos apenas de José, de um primeiro casamento. A gente pode até pensar, opa, faz sentido. Naquele tempo os costumes eram outros, então não seria algo tão incomum assim para a época. E não fere nenhum dogma mariano.
Mas não é isso que nos ensina a Igreja Católica. Sabemos que José não teve outros filhos e se manteve casto, assim como Maria. E dedicaram as suas vidas na missão dada por Deus, que era nada mais, nada menos que participar diretamente da vida e da criação daquele que seria o Salvador. E aí vamos à segunda pergunta. Como está a nossa fé? Será que ela está realmente madura a ponto de não se deixar levar por qualquer acusação que chegue? Presta atenção. Quando eu fiz aquele vídeo rebatendo aqueles pastores, um deles falou que a igreja se auto-intitulava a segunda personificação de Cristo, citando inclusive um documento real da igreja. Eu confesso que eu balancei. Eu pensei comigo, agora a igreja pegou um pouco pesado demais, né? Mas aí eu fui pesquisar. Lembra do espírito curioso? Pois então. Aí lendo o documento eu vi que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava falando. E que para variar eles estavam distorcendo o conteúdo do documento. Mas e se eu não vou pesquisar? Se eu simplesmente deixo para lá? Hoje vem essa informação, depois vem outra. E quando eu menos perceber, a minha fé já está totalmente comprometida. Então, será que a gente está realmente preparado para defender a nossa fé? Quando essas informações distorcidas chegarem, será mesmo que a gente não vai se deixar influenciar por elas? E se bater a dúvida, nós vamos buscar a resposta dentro da doutrina católica ou vamos logo nos deixar levar pela desinformação? Hoje nós enfrentamos um problema sério na igreja, de católicos protestantizados. Quem de nós nunca ouviu muitas vezes até dentro da própria família frases do tipo: eu não me confesso para padre, ele é tão pecador quanto eu. Eu me confesso direto para Deus. Ou, aonde está escrito na Bíblia que tal coisa é desse jeito? Sinto muito em dizer isso, mas essa pessoa já deixou de ser católica. E de onde vêm essas ideias? Do mundo protestante. Resumindo, eu acho que não é interessante dar sopa pro azar. O resultado está aí, eu acabei de falar. Mas isso vai depender de como anda a sua fé. Por exemplo, hoje eu ainda assisto vídeo de pastores. Mas meu intuito agora é outro, é justamente trazer essas acusações feitas à Igreja Católica e apresentar as informações corretas segundo a nossa fé. E também não vamos demonizar a internet, tem muita coisa boa disponível também na internet. Claro que o ideal seria beber direto da fonte, ou seja, ir lá no catecismo, nos documentos oficiais da igreja, procurar um sacerdote da sua confiança. Mas na internet também encontramos sites católicos confiáveis, inclusive o site oficial do Vaticano. Ou ainda temos vários influenciadores católicos que prestam um bom serviço à nossa igreja. Mas cuidado, porque tem muito picareta por aí e muita gente falando bobagem também. Querem uma sugestão boa de um influenciador para seguir no Instagram? Na verdade, 2. E não é só no Instagram não, eles têm canal no YouTube também. É o Allan Carrion e o Guilherme K2 do Santa Carona. Eu particularmente aprendo muito com eles. Cada um tem o seu jeito próprio, tem alguns que se identificam mais com um ou com outro. Eu sigo os dois. Principalmente para nós que estamos começando agora nessa caminhada, eles caem como uma luva. Porque eles vão desde os conceitos mais básicos da nossa fé até a temas mais complexos que exigem um conhecimento mais profundo. Aí alguém pode pensar, ué, está fazendo propaganda para concorrência? Que concorrência, gente? Nós fizemos parte da mesma igreja. Quanto mais pessoas envolvidas em levar a palavra de Deus dentro da doutrina correta, que para nós é a doutrina católica, melhor. E eu estou começando agora, eles já estão aí há muito mais tempo. Logo, tem muito mais experiência do que eu. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para dar uma força pro careca aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
Um abraço e até mais.